20 anos se passaram e o Diabo Veste Prada voltou com tudo. Com seu elenco de peso, fez bilheteria recorde. Crítica e público apoiaram. Mas teve uns detalhes no filme que me desapontaram. Então fica comigo que eu vou contar para você todos eles. E relaxa, não vai ter spoiler dessa vez, mas vai ter umas fofoquinhas de Hollywood que eu tenho certeza que você vai amar ficar sabendo. E finalmente vai conseguir entender por que Miranda Priestly não é o mesmo diabo do primeiro filme. Então confia e fica comigo que você vai gostar do vídeo. Quando eu assisti o primeiro filme, no final deixou uma sensação de vai ter o 2. Muita gente diz que não esperava, mas eu esperei por anos essa sequência. Porém, os anos foram passando e nada da sequência. E agora que ninguém mais estava esperando, ela chegou com tudo, trazendo o elenco principal e sendo sucesso de crítica e público. O segundo filme começa exatamente igual ao primeiro, com a Andrea passando a mão no espelho. E isso serve para buscar a nossa memória, dizendo: "Ei, lembra daquele filme lá de 2006 que você amou? Ele tá de volta, vem assistir." E isso funcionou perfeitamente, porque só no primeiro final de semana o filme arrecadou mais de 233 milhões de dólares no mundo inteiro. E em 2 semanas já ultrapassou tudo que o primeiro filme fez em 20 anos. A previsão seria por volta de 180 milhões no mundo todo e superou com folga, o que é muito difícil de acontecer. O número de ingressos do segundo filme superou em muito os ingressos do primeiro filme. E o mais surpreendente é que o público e a crítica estão concordando, o que raramente acontece. E analisando isso tudo, o pensamento que me veio é de que é perfeito. E eu estava ansiosa para ver o filme. E fui. Mas quando cheguei no cinema e o filme começou, apenas um pensamento me veio na cabeça: domesticaram o diabo. Com essa história de que os tempos mudaram, os abusos não são mais aceitáveis, as marcas não querem, o RH teve reclamação, mas a verdade por trás da mudança de Miranda quase ninguém sabe. Talvez quem acompanha sua carreira sabe que Meryl Streep geralmente recusa sequências. Então, o que fez ela aceitar essa sequência? Pesquisando um pouco mais a fundo, descobri que o diretor David Frankel atendeu às 3 condições rigorosas impostas por Meryl Streep para que ela voltasse para o filme. A primeira é que ela pediu que o seu salário fosse dobrado e que Anne Hathaway e Emily Blunt recebessem exatamente o mesmo que ela. Só acho que ela deveria ter incluído o Stanley Tucci nessa exigência. A segunda é que ela pediu uma redução de tempo de tela, pois com a idade ela temia não conseguir replicar a mesma química existente entre Andrea e Miranda no primeiro filme, e que poderia prejudicar a reputação do filme. E com o passar dos anos, sua pele foi perdendo firmeza, então ela queria aparecer menos, mas com cenas mais impactantes. A terceira, e isso explica o porquê de terem nerfado a Miranda, é porque ela se incomodava de como as pessoas definiam sua personagem como uma mera imitação de Anna Wintour. Então, nessa sequência, Meryl Streep decidiu abandonar o estilo de atuação anterior e apresentar a personagem Miranda de uma forma muito mais descontraída, resultando em uma atuação muito diferente da do primeiro filme. Então, se foi uma escolha dela, eu respeito e aceito essa nova versão da Miranda. Inclusive, estou pensando em assistir novamente o filme, agora que eu já sei dessa informação, e ver a Miranda com um olhar diferente, sem buscar aquela lá de 2006. Tenho certeza que eu vou gostar muito mais. Outra coisa que me incomodou foi a maneira como abordaram o filho do Irv e a equipe que ele contratou para seguir a empresa. Agem como se fosse um bando de adolescentes e, na verdade, seria uma equipe preparada. Ou então que tivessem colocado jovens de 16, 18 anos nesse papel, porque pelos atores eles não apresentam em nada essa idade.
Outro detalhe que me incomodou é que perdeu o glamour desse mundo. Os cortes de orçamento não condizem com esse universo. Ou a editora estava falida ou não tem explicação. No primeiro filme, eles refazem uma sessão de fotos que custa $300 mil. E tudo que o Irv fala é que deveriam ser jaquetas horríveis. Agora é viagem de classe econômica, Uber, não combina com o glamour do mundo da moda. Mas tudo bem. Eles falam que a indústria editorial de moda impressa já não tem mais a mesma força. Se em 2006 parecia uma divindade intocável, hoje luta para justificar a própria existência. Se antes uma revista podia mudar a carreira de um estilista do dia para a noite, uma editora podia redefinir como as mulheres se enxergam e que um simples aceno de cabeça definia quem ficava ou saía da revista, a Runway não seguia tendências, produzia o poder como o topo de uma pirâmide cultural que parecia sólida. E Miranda era sua divindade máxima, mas isso agora mudou. Eles abordam a IA e falam que em breve não precisarão nem de fotos nem de modelos. Até aí tudo bem, pois IA tem dominado tudo. Mas eu ainda acho que pessoas fazem a diferença. O esforço da Andy continua resolvendo o impossível e dessa vez ela tem duas grandes questões para resolver. Mas para não dizerem que eu estou dando spoiler, não vou entrar em detalhes aqui. Em breve eu vou trazer um vídeo completo, bem detalhado, com review do filme e com bastante spoiler para quem quiser acompanhar. Até porque eu descobri que alguns cinemas de cidades menores não compraram o filme, então tem muita gente que não está conseguindo assistir e o filme só vai para Disney Plus no final de agosto. Então quem quiser assistir o filme comigo, vendo a minha versão do fato e contando todos os spoilers e detalhezinhos do filme, fica atento, já se inscreve no canal, porque em breve esse vídeo vai ser postado e eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente se não tiver problemas com spoiler. Voltando para cá, eu achei o roteiro um pouco fraco. Ele poderia ter sido mais aprofundado. Com o passar de 20 anos, todos seguiram suas vidas. A Emily teve 2 filhos e a Andy tem apenas óvulos congelados aos quais ela deu o nome das filhas que gostaria de ter. Onde foi parar aquela Andy que fugiu desse mundo para não perder a sua vida pessoal? Ela conseguiu escapar daquele ambiente tóxico e tudo que sobrou para ela foi a mesma amiga do primeiro filme que trabalhava e ainda trabalha em uma galeria de arte e que no primeiro filme ela reclamava do trabalho e por que permaneceu ali por mais de 20 anos. E mesmo conseguindo escapar do ambiente tóxico da Runway do primeiro filme, a Andrea se tornou uma obcecada pelo trabalho. Exatamente tudo que ela condenava no primeiro filme. E sua vida pessoal simplesmente não existe. E agora vamos falar do namorado. Vocês lembram dele? Logo no começo do filme, fala que eles terminaram pouco depois dela ter retornado de Paris. Mas também, durante o primeiro filme, várias vezes enaltecem o quanto ele era bom na cozinha, o quanto ele fazia receitas boas e que não estava sendo reconhecido. Durante as minhas pesquisas, eu fiquei sabendo que o ator ficou chateado por não ter sido convidado para o segundo filme. Então eu acho que poderiam ter colocado uma pequena aparição dele como chefe de um dos vários restaurantes que aparecem durante o filme, ou até mesmo do restaurante de Milão, pois assim teriam colocado ele num patamar de sucesso dentro da carreira dele, sem envolver com os outros personagens. Eu não gostava dele como pessoa, nem como namorado dela no primeiro filme. Mas, como falam que ele tinha talento na cozinha e como o próprio ator gostaria de ter participado, uma pequena aparição dele em um dos restaurantes não seria nada mal. Me conta, o que você acha sobre isso? O final traz sua surpresa, não como no primeiro filme, mas faz um efeito uau, então fecha bem o filme. E eu vou ficando por aqui para não falar de spoiler, mas se você não tem problema com spoiler, assiste o próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai amar fofocar comigo sobre os detalhezinhos do filme e se surpreender com várias informações. Beijos!